Infelizmente, e de forma muito dolorosa, eu venho fazer um voto de pesar ao René de Oliveira, um senhor idoso de 81 anos que foi atropelado na BR-116 ontem, ali na entrada do Parque dos Pinhais. Eu acho que essa fatalidade, ela vem para nos apresentar uma necessidade urgente da gente olhar para aquele acesso ao bairro, da gente olhar para aquele quilômetro na BR, porque infelizmente não foi a primeira vez e poderá que não será a última. Então, que a gente consiga, enquanto município, fazer a força necessária junto ao DENIT para melhorar aquela entrada e para, assim, continuar salvando vidas. Então, deixo aqui a minha solidariedade a toda a comunidade do Parque dos Pinhais e também a família e amigos de René de Oliveira. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia, quem nos acompanha. Bom dia aqui no plenário, em casa. Eu também quero me somar ao voto da vereadora Estela, ao René de Oliveira. Tivemos a oportunidade de, há menos de 15 dias, ter feito uma audiência lá. Uma audiência não, uma reunião, inclusive com o secretário de Trânsito, onde a comunidade inteira estava reivindicando melhorias naquele acesso ali do Parque dos Pinhais. Há menos de 2 anos já aconteceu uma morte também de uma jovem. Esse senhor estava indo pegar o ônibus para ir para a UBS junto com a dona Lourdes, sua esposa. E foi, assim, uma comoção. Eu passei lá ontem de noite, estava lotada, era uma pessoa que ajudava muito a comunidade. E qual é o problema? O ônibus da Visate ou do São Marcos, ele não entra no bairro. Então, as pessoas têm que atravessar a faixa ali na BR antes das curvas de São Marcos. Já vou concluir. Então, tem a ultrapassagem, é muito grave o que acontece naquela região. Nós vamos, com certeza, fazer uma ação aqui desta Câmara, tenho certeza que é ajudado por muitos, para ir atrás de ver pelo menos um redutor naquela região. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, presidente. Todos os que estão aqui nos visitando, obrigado. E aqui parabenizando, agradecendo o secretário Boniatti, lá da SEMA, toda a sua equipe, principalmente o Ramon, né, e o pessoal da DPA, ali, Departamento de Proteção Animal, que ontem nos auxiliaram de imediato, assim que o adjunto, né, o secretário adjunto também, que nos auxiliaram de imediato, assim que eu pedi ali no grupo. O líder nos passou ali o contato do pessoal e logo eles me retornaram. A gente foi numa ocorrência de maus tratos lá, uma denúncia onde eu recebi no Instagram, e o covarde lá, o vagabundo irresponsável, não apareceu lá na casa, sumiu, né? A gente teve que entrar lá no sobrado para pegar aquele cãozinho que estava 7 dias ali, né, largado de um estado que não era muito legal. A gente deu comida, mas acabamos passando a guarda ali, a responsabilidade para o dono do imóvel, que não era o que tinha alugado, no caso, mas é uma pessoa que agora vai cuidar melhor daquele animalzinho. Então, aqui vai meus cumprimentos. Muito obrigado pela atuação de imediato da DPA e da SEMA, em especial o Ronaldo Boniatti também, secretário que deixou o pessoal ir lá atuar e fazer o que tinha que fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, presidente, nobres colegas, também aos alunos, aos visitantes que estão aqui nessa oportunidade, alunos da escola ETEX, onde tive o prazer de concluir meu ensino médio, inclusive falava aqui com alguns deles. E já me sinto velho, presidente, porque nenhum dos professores que são da minha época estão lá, né? Viraram lendas, professor Edevaldo e outros aí que as profs certamente conhecem. Mas, presidente, eu quero hoje fazer um voto de congratulações ao JN Centro Estético e Barbearia, dos meus amigos Josias e Nice, lá do bairro Vitória, que ganharam como destaque em 3 categorias aqui, com o primeiro lugar, melhor salão de noivas, melhor cabeleireiro e melhor barbearia, e também em segundo lugar, com o melhor salão de beleza. Então fica aqui nossos votos de congratulações, nossos cumprimentos a eles por essa iniciativa, pelo livre empreendimento. E, de fato, o que faz a economia girar é o empresário, é aquela pessoa que diariamente acorda e disposta a fazer que as coisas aconteçam. Então, fica aqui a nossa saudação e cumprimentos e respeito a eles que estão empreendendo lá no bairro Vitória. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Cristiano Becker.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui no nosso plenário, sejam todos muito bem-vindos, né? Quem está nas nossas redes sociais. Hoje eu gostaria de fazer um voto de congratulações, senhor presidente, à senhora Giane Cardoso, nossa amiga querida da Secretaria Municipal da Saúde. Que Deus abençoe-te, Giane, com toda a felicidade do mundo e que conquiste cada vez mais tudo que Deus te reserva aí nessa vida. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, bom dia a todos os nobres colegas, a quem nos assiste pelas redes sociais, as soberanas que estão aqui. E eu fiquei muito feliz em saber que o Colégio ETECS, aqui com a nossa diretora Janete de Fátima Borges dos Santos, a Vivi, nossa vizinha, minha amiga, e os alunos do ETECS. Quando vem os alunos aqui é sempre bom, né? Pela amostra científica, fiquei sabendo sobre racismo estrutural. Quando as escolas vêm aqui, é um motivo de alento para nós, porque por vocês o conhecimento passa e serão os nossos novos líderes. O problema é ouvir o vereador Caleb dizer que se sente velho. Esse Caleb, quando não tem nem 30 anos, é complicado para a gente que tem 61, né? Que vamos dizer o quê? Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos aqui, os pais que também acompanham os alunos, a gente vê, ali ficam babando, né? É isso mesmo, né? Tem que sentir orgulho dos filhos. Parabéns por terem vindo aqui, parabéns pela mostra. E me parece que foi o professor Lucas, né, que coordenou tudo. Um abraço. Ele não está aqui, né? Mas está no meio da gurizada, tu te confunde? Mas olha só, se confunde. Parabéns, professor. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Os professores Lucas são sempre muito bons. Parabéns, professor Lucas. Saudar também a presença dos dois ex-presidentes dessa casa, queridos colegas vereadores, Ricardo Daneluz e Felipe Gremelmaier. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham daqui e de casa. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, fazer um voto de congratulação ao Congresso, 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu semana passada, até esse domingo, onde esta vereadora teve a oportunidade de participar. Até então, sempre fui enquanto estudante universitária e agora estive presente enquanto vereadora, então, participando de uma mesa sobre o acesso ao ensino superior no Brasil e de outra debatendo sobre o papel das comunitárias. 10 mil estudantes reunidos em Goiânia para poder discutir o futuro do Brasil e o futuro da educação. E domingo teve eleição, então, da nova direção, onde elegeu Bianca Borges para a presidência da União Nacional dos Estudantes. Então, queria saudar essa entidade que sempre foi importantíssima no Brasil, tanto para a nossa democracia, quanto para discutir sobre o acesso à educação e a democratização do acesso à educação superior, que nós sabemos que ainda é um paradigma no nosso país. E aproveitando, saudar a escola pública que está aqui presente, o ETECS, parabenizar os estudantes, os professores. A vice, a Prof. Vivi, foi a minha vice-diretora na Escola Província de Mendoza, quando eu era do Grêmio Estudantil, me acompanhou em toda a minha trajetória. Então, agradecer pelo teu trabalho, Vivi, agradecer pelo trabalho dos professores e parabenizar os estudantes. Sigam confiando na educação, investindo naquilo que vocês são bons e da nossa parte, para concluir, senhor presidente, que a gente possa cada vez mais apoiar iniciativas como essa e apoiar a educação pública, porque é esse o caminho para a gente poder melhorar o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Muito bom dia a todos. Quero também fazer referência à plateia. Que lindo quando a gente vê o plenário cheio, né? Os estudantes, professores, as nossas misses que estão aqui já vão falar conosco. Também hoje a gente tem um momento importante, então a comunidade de Vila Seca vem aqui para acompanhar a votação, né, de uma nova denominação da estrada lá da Estrada Caminho do Morango. E, falando sobre turismo, agradecer, obviamente, a presença do secretário de Turismo, Felipe Gremelmaier, Turismo e Desenvolvimento Econômico, nosso diretor, Ricardo Daneluz, nossos ex-colegas dessa casa. Mas eu quero, em especial, fazer agora um voto de congratulações a um amigo, jornalista, pesquisador, Ronaldo Velho Bueno, que lançou nesse fim de semana em Caxias, tive a oportunidade de ir lá, um livro autografado, Onde os Fatos Não Têm Vez, que é uma obra muito importante que propõe uma reflexão, dá para dizer, ousada e corajosa, inclusive sobre os tempos atuais, falando sobre o momento em que opiniões e crenças muitas vezes se sobrepõem aos fatos. Então, ele traz uma análise, né? Vem a partir do romance número 0, do Humberto Eco, que também é uma obra incrível. Então, Ronaldo Velho Bueno, muito obrigada. É absolutamente urgente e necessário. Parabéns. Obrigado, vereadora Marisol.
Parabéns ao Ronaldo, jornalista, muito competente pelo lançamento do livro. Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores. Meus cumprimentos a todos e todas. Meus cumprimentos aos estudantes do ETEX. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha também pelas redes sociais, pela TV Câmara. Cumprimentar o Ronaldo. Também tive a oportunidade de estar com ele no último sábado. Mas eu gostaria de cumprimentar um grande amigo meu, grande mestre da Universidade de Caxias do Sul, professor Alexandre Cortez Fernandes, que realizou o lançamento do livro Ecologia Política, o Direito Ambiental frente à Crise da Terra. O Alexandre, com certeza, é responsável pela formação de muita gente, tenho certeza que passou pela vida de muitos dos vereadores e é um pesquisador dedicado, tanto na área de direito civil, quanto na direito ambiental, quanto no direito de família. E ele é um profissional que tem uma formação em direito e também um mestrado e doutorado revezando entre a filosofia e a educação. Eu tenho orgulho de ser amigo do professor Alexandre e Caxias tem orgulho de ter recebido um cidadão como ele que tanto contribui para a construção da nossa sociedade, que veio de Passo Fundo e hoje constrói o pensamento da nossa cidade diariamente. Muito obrigado, professor Alexandre, por ter escolhido Caxias. Nós temos orgulho do senhor. Obrigado, vereador Cláudio. Mais algum vereador? Não? Então, gostaria de utilizar esse momento de citar aqui os alunos da Escola Pública do ETEX que foram premiados, né, nessa mostra científica. Agradecer a presença da professora Janete, que estava lá no sábado, recebendo a todas as pessoas, diretora da escola, Janete de Fátima Borges Santos, e a Viviane Cristina Rodrigues, vice-diretora, né, que coordenaram esse processo tão bonito, e ao professor Lucas da Rosa, professor de Física, mentor da Mostra Científica do ETEX 2025. Eu vou pedindo para os estudantes que foram, então, os selecionados. O primeiro lugar é apoio integral ao paciente oncológico, informação, cuidado, esperança. A aluna Riana, Estela e Manuela Hoffman, por favor, podem ficar de pé. Da turma 104, obrigado. O segundo lugar, a influência dos acordes e escalas musicais na indução das emoções, aluno Matheus, Nicolas e Gabriel Corso, da turma 103. Terceiro lugar, gamificação na educação ambiental, estratégias lúdicas para engajar alunos do ensino fundamental, Beatriz, Iago e Larissa, da 102. Do turno da tarde, o primeiro lugar, impacto da esquizofrenia paranoide nos meios artísticos, Rafaela, Vinícius e Eduarda. Segundo lugar, celulares fora da sala de aula, uma análise dos efeitos cognitivos na aprendizagem, Júlia Ramos e Júlia Biano. E terceiro lugar, pesquisa bibliográfica, alimentos industrializados em indivíduos com diabetes tipo 2, Marina e Sara, da turma 108. Parabéns. Eu até dizia para a coordenadora da CRE, a Cristina, que a casa está sempre aberta para receber todos os estudantes da rede pública e privada que se destacam em trabalhos tão bacanas, tão oportunos. O ETEX está de parabéns, foi citado aqui pelo Caleb, uma prof já de decana. Eu lembro da diretora Jussara, minha amiga Jussara Piva, que também contribuiu para essa escola ser de tanta qualidade. Então, parabéns, estudantes, famílias, professores, pelo trabalho tão competente. E eu vou suspender a sessão rapidamente para nós fazermos uma foto registrando esse momento.